Mas já em estúdios, temos a honra de receber ele que é empresário, é político, já foi vereador por União dos Palmares, candidato a prefeito na última eleição, Sebastião de Jesus. Boa tarde, Sebastião. Seja bem-vindo ao Jornal do BR. É uma honra ter a sua presença aqui nessa tarde. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos do Jornal do BR. Para mim é um prazer enorme estar aqui conversando com você, batendo um papo. Realmente a gente demorou um pouco, né? Fiquei um pouco sumido, um pouco questão de mídia, né? De redes sociais, mas sempre acompanhando tudo que vem acontecendo na nossa cidade, né? No nosso estado, no nosso Brasil. E é bom estar com vocês aqui, a gente trocar essa ideia, esclarecer alguns detalhes, né? Os temas hoje mais polêmicos e mais atual é política, mas estamos aqui para a gente bater um papo e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Sebastião, você é um empresário reconhecido não só no estado de Alagoas, como fora, tem uma atuação forte no ramo empresarial e também é um político, já foi vereador aqui por União dos Palmares e esteve candidato a prefeito na última eleição. Eu queria saber o que motivou o Sebastião, o empresário Sebastião, a entrar para a vida política. Eu sempre fui curioso com relação à política, né? Desde como empresário também, no início, a gente procurava sempre trabalhar em conjunto, né, com o coletivo, com os empresários, comerciantes aqui do União dos Palmares. Na época, nós fundamos aqui a Associação Comercial e Industrial de União dos Palmares, que era a CIUP. Foi eu que fundei, junto com os colegas. Então, assim, já havia aquele movimento. E a gente gostaria de fazer muito mais, né? Eu passei 4 anos na frente como presidente, fizemos um excelente trabalho e eu queria mais. Então, a gente ficou observando a União, estudando um pouco política, vendo o que estava acontecendo. E a gente achou por bem assim, entrar na política também, né, sair candidato. Entrar candidato a vereador, ver essa experiência, como a gente poderia fazer e ajudar as pessoas mais de próximo, porque, assim, um vereador, né, um deputado, a gente tem um espaço melhor da gente conseguir alcançar uma grande parte da população. Então, esse é muito interessante e foi uma experiência muito boa, né? Claro que a gente passou o mandato, depois nós desistimos da política por diversos fatores, voltei a realmente o tempo integral com relação às empresas, mas eu gosto da política e a gente, quando começa a participar, não consegue sair. A política boa, né? A política com muita responsabilidade, né? Com transparência. Então, a política é bonita. Agora, a gente precisa fazer essa mudança, né? Colocar na consciência das pessoas que a gente é política e a gente precisa participar. Não deixar o que está acontecendo por aí. Sebastião de Jesus, você foi candidato a prefeito na última eleição aqui em União dos Palmares, foi o principal nome da oposição, você foi o candidato que teve 9.800 votos, ou seja, foi o principal, volto a dizer, principal nome da oposição. Eu queria saber qual a avaliação que você faz hoje daquela eleição. Nós saímos vitoriosos, né? Pelo trabalho que foi feito, 45 dias, é coisa muito rápida, mas a gente tem um grupo muito interessante, muito bom. Esse grupo ajudou bastante, não foi só o Sebastião de Jesus que teve essa votação, foi esse grupo, os amigos que participaram, né? Então, foi muito interessante. Aconteceu coisas diferentes, estranhas que aconteceu na política, onde chegava era Sebastião, né? E a gente estava certo que ia acontecer a nossa vitória, mas por diversos fatores aí a gente não conseguiu chegar, mas saímos vitoriosos, cabeça erguida e vamos para frente. 2024 está chegando aí. Sebastião, é que a gente avaliando os números hoje, a gente vê que o que garantiu a reeleição do atual gestor foi a divisão da oposição. Os números comprovam isso quando a gente para olhar a votação de cada um. Uma oposição unida, sem dúvida alguma, teria elegido alguém da oposição. E a gente percebe, olhando os números hoje, que esse foi o clamor da população. Tanto que o atual gestor reeleito teve menos votos do que os candidatos da oposição, ou seja, a maioria da população votou nos candidatos da oposição. O que fragilizou, sem dúvida alguma, foi a divisão dessa oposição. Qual é a avaliação que você faz dessa divisão? E eu queria saber, você acredita que para 2024 é possível unir essa oposição? Infelizmente, na eleição de 2020, realmente aconteceu, né, essa divisão. Nós tentamos ainda conversar com uns 2 ou 3 candidatos também, para a gente conseguir juntar, seria muito mais forte, com certeza a gente conseguiria a vitória, mas não foi possível. Nesse momento também está um pouco dividido, porque a eleição para deputado é diferente de prefeito. Então, alguns candidatos da época têm outros compromissos, né, e a gente não conseguiu juntar e sair todo mundo para eleger um único deputado estadual, nenhum federal, ficou realmente dividido. Mas estamos juntos, estamos conversando
E, com certeza, depois dessa eleição para deputado, a gente vai se encontrar novamente, vamos conversar, trocar ideias e ver o projeto realmente bom, que seja interessante para a União dos Palmares. E não essa divisão, mas, com certeza, eu acredito muito que a gente vai conseguir reunir novamente esse grupo. Inclusive, eu chamo a atenção dos políticos de União dos Palmares para refletirem, inclusive avaliando os números que a gente viu na última eleição. É muito importante a gente fazer essa análise. Eu sei que muitos políticos são um tanto vaidosos, mas é preciso. Existe um projeto que está acima, muitas das vezes, até de certas candidaturas, que é o projeto União dos Palmares, o bem-estar da população. Então, que os nossos políticos tenham como princípio o bem-estar da nossa população. Então, é importante a reflexão. Estamos entrevistando o empresário e político palmarino Sebastião de Jesus aqui no seu Jornal do BR de hoje. Sebastião, quando a gente para analisar a União dos Palmares e a nossa região, um tema é extremamente preocupante quando a gente fala de geração de emprego e renda. Você é um empresário, você é alguém que produz, que renda, você gera emprego em União dos Palmares. Como é que você avalia esse momento crítico que passa o nosso município? A gente vê, Sebastião, por exemplo, que chegou em Murici um centro de distribuição da Natura, 1.400 empregos diretos, fora os indiretos. A gente vê que os benefícios, sempre quando ele vem para essa região, para a Zona da Mata, para a União, esbarra em Murici. A gente precisa de um político que atue frente a esse problema, trazendo essas empresas para a União dos Palmares. Qual é o seu pensamento com relação a esse tema, Sebastião? É muito importante, né? Hoje a gente tem essa dificuldade enorme, não só em União dos Palmares, né? Aqui na Zona da Mata, mas a gente está conversando já com alguns políticos, né? Candidatos a governador, deputado federal, estadual. A gente vê uma melhor forma de tentar ajudar a nossa região. Só para você ter ideia, e também, assim, dar o apoio, incentiva às pequenas empresas também. Hoje, assim, nosso grupo, nós temos 92 funcionários, né? Questão de gerente, consultora, escritório. E temos 3.180 revendedores. Então, assim, precisamos de incentivo. Então, assim, são 3.180 revendedores, pessoas trabalhando, ganhando seu dinheirinho. Então, isso é muito importante. Então, precisamos desse incentivo. Não só para a capital, né? Porque a gente sabe que o governo, o atual que está aí, só realmente dá incentivo àquelas pessoas, àquelas empresas para Maceió, ali próximo. Mas a gente precisa levar para o interior também esse incentivo, trazer as empresas também para cá. Então, assim, a gente já vem conversando, muito interessante isso aí. A gente precisa realmente fortalecer o interior, não só a capital. Então, estamos preocupados com isso, estamos juntos com nossos candidatos para realmente fazer essa mudança e melhorar, desenvolver a nossa região. Inclusive, mandar um abraço a todos os comerciantes, empresários. A gente entende a importância que tem as suas empresas, a geração de emprego e renda para o nosso município, para a nossa região. Dentro do mecanismo econômico da nossa cidade, é algo fundamental a boa atuação desse comércio. Inclusive, como você bem disse, Sebastião, termos políticos e uma política voltada para o fortalecimento desses empresários, para que a gente cada vez mais tenha o crescimento dessas empresas. Sem dúvida alguma, isso é um fator importante. Eu conversava com alguns empresários, Sebastião, que muitas das vezes se sentem revoltados em ver, por exemplo, às vezes o empresário vende determinado produto aqui e o político, ao invés de comprar de alguém de União dos Palmares, que gera emprego aqui na cidade, que produz renda para a cidade, às vezes compra de outro empresário de outra região. Isso, sem dúvida, é algo danoso. Inclusive, a gente precisa de pessoas, de políticos que tenham esse planejamento para o fortalecimento da nossa economia. E fortalecer os empresários de União, sem dúvida alguma, é algo importante. Eu queria saber, Sebastião, nós exibimos aqui no BR-104, infelizmente, uma matéria, e toda a população que esteve acompanhando as redes sociais viu a situação de abandono da zona rural. A gente tem produtores que gastaram, plantaram, todo o custo de uma produção, e na hora de escoar a produção, de trazer para vender, não tinha acesso. E aí eu perguntava, inclusive aqui, quem vai cobrir esse prejuízo que teve o empresário? O empresário está lá abandonado. A gente viu pessoas doentes que tiveram que ser transportadas em rede porque não chegava a ambulância. Crianças que ficaram há mais de uma semana sem aula porque não tinha acesso. Ou seja, um verdadeiro abandono do homem do campo. Região próxima à Serra da Barriga, aproximadamente 50 famílias ilhadas. Veja que absurdo. Em pleno século XXI, você ter pessoas que ficam em situação de sem acesso, ilhadas. E aí, Sebastião, fortalecer a agricultura, sem dúvida alguma, é algo importante. Eu queria saber, Sebastião, tem debatido esse tema? Está próximo dos agricultores? Não, realmente, o pessoal da zona rural vem sofrendo muito, né, perdendo toda a sua produção, falta de estrutura, falta de apoio,
principalmente do prefeito, porque ele tem que buscar soluções, buscar junto ao governo estadual e federal realmente que venha melhorar as estradas, né? Dar total apoio ao pessoal aqui, uma SEASA que está precisando do União dos Palmares, questão do matador, aquela história antiga que a gente vem conversando muito sobre isso aí, e precisa sim dar o apoio, porque é uma fonte de renda, vai conseguir dar emprego a vários jovens e pessoas que estão saindo da zona rural porque não tem estrutura, né? Então está vindo para a cidade, chega na cidade não tem emprego, então precisamos valorizar, precisamos dar estrutura realmente aos agricultores. É uma base hoje, praticamente o Brasil é o maior fornecedor mundial de alimentos, então a gente precisa trabalhar a agricultura, isso é importantíssimo. Então precisamos, já estamos juntos, conversando com pessoas, amigos nossos deputados, que a gente possa fazer aqui um trabalho muito forte com relação à agricultura e dar esse apoio total aos nossos agricultores. Infelizmente, Sebastião, e todos que nos acompanham, a gente percebe um desenvolvimento, inclusive político, de outros municípios, municípios que crescem. A gente cita sempre o exemplo do nosso vizinho Murici, com a instalação dessas empresas que têm gerado emprego, têm gerado renda. Outros municípios trazem uma atualização para a política. Infelizmente, em União dos Palmares, o que impera é uma velha política atrasada, que não pensa no desenvolvimento da cidade. E a gente vê o nosso município, a cidade polo da nossa região, que em muitas situações deveria ter prioridade e não tem. Você vê, por exemplo, você passa em Murici, Murici tem CISP, Murici tem um IFAL, que a grande maioria dos alunos são de União dos Palmares, tem empresa se instalando, e União dos Palmares, infelizmente, vem perdendo nos últimos dias. Não perde a condição de cidade polo por conta de outras situações, porque se fosse através da atuação política, provavelmente a gente já tinha perdido. Um problema grave, Sebastião, que a gente vê aqui em União dos Palmares, trata-se com relação aos estudantes universitários. A gente tem estudantes universitários hoje que pagam passagem semanalmente para ir estudar em Maceió. Nós estamos em um momento de evolução, de tecnologia, em que os polos das universidades têm expandido as suas atuações por todo o estado, mas em União dos Palmares a gente tem, inclusive, Sebastião, pessoas que deixaram de estudar porque não podem pagar uma passagem. E, para mim, isso é extremamente prejudicial a uma cidade que quer crescer, quer se desenvolver. Se você não investe, por exemplo, em educação, eu não sei qual é o compromisso de um político. Um aluno que deixa de cursar o nível superior porque não pode pagar uma passagem, ele não tem nenhuma ajuda do município, eu não sei que desenvolvimento é esse que tanto prega. Eu queria saber do Sebastião, se você tem discutido, Sebastião, inclusive com o seu grupo político, esse tema, para que a gente tenha o estudante universitário garantindo transporte para ir se qualificar, estudar, retornar, gerar emprego, gerar renda em União dos Palmares. Não, isso é desde a nossa campanha 2020. A gente vem trabalhando esse tema, extremamente importante, né? A gente vê jovens aí parados porque não tem condições de viajar. Nós temos também a UNEAL, a gente precisa trazer mais cursos, né, para a nossa região. Então, precisamos, sim, falar junto com o prefeito, né, com o Estado, fazer essa parceria que a gente possa dar, ajudar os jovens realmente com essa despesa, que eles já estão no mínimo, já estão no sufoco, né, desempregado, os pais passando dificuldade, né, com Bolsa Escola, Bolsa Família, alguma coisa parecida. Então, precisamos, sim, trabalhar esse tema, que é prioridade, né, para todos nós. Precisamos juntar os jovens, os professores, né, o pessoal da educação, que realmente possa ver uma solução melhor para a gente conseguir ajudar esses jovens que precisam realmente deslocar daqui para Maceió, que é um absurdo. Né, nós perdemos de Murici, né, aquela universidade. UFAL. Então, precisamos, sim, e a cidade de polo, como União dos Palmares. Então, precisamos dar toda a estrutura aqui, União, que a gente, de repente, até questão de universidade particulares também, vê uma forma de trazer para cá. Então, é falta de interesse, realmente, do gestor aqui da nossa cidade. Estamos conversando com o empresário Sebastião de Jesus, ele que também é político aqui em União dos Palmares, e nessa entrevista importante a todos que estão acompanhando. A gente agradece a você, internauta, a você, ouvinte da Rádio Quilombo, que está sintonizado e acompanhando. Sebastião, na última eleição, você era o candidato a prefeito e o Bruno candidato a vice-prefeito. Vocês juntos montaram uma chapa. Hoje, nessa eleição, vocês estão divididos. E, sem dúvida alguma, onde o Sebastião anda, a pergunta é essa. O que foi que ocasionou essa divisão? Hoje, Sebastião apoia outro candidato, o Bruno também tem a sua candidatura própria. O que houve, o que fez com que vocês estivessem separados? Infelizmente, o Bruno optou em fazer essa carreira solo, né? Fazer esse trabalho independente,
mas assim, eu achei um erro da parte dele. Tenho um grande respeito pelo Bruno, a gente tem um certo respeito, amizade e tudo, mas ele vai seguir a carreira dele, eu vou seguir a minha, né? Também eu quero que ele saiba que ele que iniciou esse processo de cada um procurar um candidato diferente. Nós buscamos aqui um candidato que seja da nossa região. Se vocês observarem o que aconteceu na nossa campanha 2020, eu não tinha nenhum apoio estadual, eu não quis. Justamente por isso, para a gente pegar um cara aqui de União dos Palmares, né, um jovem, uma pessoa do nosso grupo, que a gente escolhesse essa pessoa e começar a trabalhar ele. Para justamente agora, 2022, a gente eleger esse deputado, né, começar como estadual e futuramente federal. Mas, infelizmente, nós não conseguimos a prefeitura e a gente perdeu um contato também com outros colegas. Então, assim, União realmente precisa. É uma cidade de polo, cidade grande, mais de 40 mil eleitores. Então, é importante que nós começamos agora, já para 2024, né? Isso. A gente eleger um jovem, uma pessoa aqui da nossa terra. Mas, infelizmente, esse ano a gente não conseguiu isso. Cada um está seguindo o seu caminho. Com certeza, a gente, depois dessa eleição, vamos conversar sobre isso, né? Para a gente tentar juntar esse grupo de oposição, para a gente trabalhar junto e olhar o coletivo, e não o individual. Isso é ruim para todo mundo. Conversamos, teve umas 3 oportunidades de conversar com o Bruno. Bruno, vamos junto nesse processo, nesse projeto nosso aqui. Sozinho não vai funcionar. E hoje a política, você tem que ter um grupo. Tem que ser um grupo forte, senão não vai funcionar. Então, se você vai sozinho, aí um suicídio, realmente não vai conseguir chegar. Você sair candidato aqui em União, vou sair para ter só voto aqui em União dos Palmares, é ruim. Eu tive várias propostas também de sair candidato, estadual, federal, mas, olha, sair é para sair para concorrer, é para sair para tentar ganhar. E não ter, vou sair aqui nos Palmares, sim. E aí, como é que funciona? Então, aqui são 4 candidatos aqui da União. Eu, no meu pensamento, infelizmente, não tenho a mínima possibilidade, né, porque você federal tem o quê? No mínimo 60 mil votos. Né? Um estadual vai para uns 20 a 30 mil, é muita coisa. Ou você tem uma estrutura grande, ou não vai dar certo. Então, cada um puxou para um lado, e infelizmente, nesse momento. Mas eu acredito que para deputado é uma história, e prefeito a gente vai conseguir reunir esse grupo. Sebastião, nos últimos dias, o Palmarino esteve acompanhando uma grande carreata que saiu lá do bairro Roberto Corrêa de Araújo, em direção à Avenida Monsenhor Clóvis, onde foi inaugurado o comitê do candidato a deputado federal Rodrigo Valença, ex-prefeito de São José da Laje, um jovem político que já esteve à frente do município por 2 mandatos e hoje é o candidato apoiado por Sebastião de Jesus. Eu queria saber o que motivou Sebastião de Jesus a apoiar o Rodrigo Valença. Realmente a gente teve essa preocupação, né, de olhar a história do cada candidato. Como eu já falei, aqui o União dos Palmares, a gente tem muita gente competente, né, muita gente que realmente merece, tem espaço pela a próxima eleição para deputado, sair. E vamos escolher o melhor para a gente apoiar. Mas, nesse momento, não. Então, a gente tem que procurar uma pessoa que tem um histórico, né, tem um trabalho já, como um cara da região, bem próximo da gente, que foi o Rodrigo. Olhei muito, conversei com os amigos, olhei o histórico do Rodrigo, um cara que de São José da Laje, já foi prefeito por 2 vezes, muito cotado, teve o destaque como prefeito também. Então, um cara jovem, muito inteligente, tem projeto para a região, não é só para São José da Laje, é para União dos Palmares, para Murici. Então, ele está olhando o todo. Então, foi muito interessante, gostei muito das propostas dele. Né? Então, assim, achei por bem, nesse momento, e vou acompanhar ele, confio no trabalho dele. Né? Eu tenho acesso a ele a qualquer momento do dia, da noite, e eu tenho muita esperança, tenho muita certeza que ele vai ajudar muito a nossa região. E ele está um cara cotado, né? Pelo que ele está fazendo, nome fácil de trabalhar. Então, estou muito feliz e confiante no trabalho do Rodrigo Valença. Importante, Sebastião, o eleitor, o cidadão que nos acompanha a partir de agora, também ter essa visão de votar em um candidato que tem possibilidades de conquistar a vitória. Porque, como você bem disse, existem alguns candidatos que estão aventurando, estão sozinhos em suas candidaturas. A gente sabe que a política é a arte de unir forças, ninguém é candidato de si próprio. E a gente percebe que o Rodrigo é um desses nomes da Zona da Mata que tem despontado aí, tem conquistado apoios importantes, aliados importantes, e é um dos nomes
que pode sim, tem chances reais de chegar à Câmara Federal e trazer benefícios para a Zona da Mata do estado de Alagoas. Não, com certeza. Então, assim, é nossa confiança, vamos trabalhar bastante. Precisamos, o União dos Palmares precisa eleger, né, um jovem aqui da região que realmente olhe nossa cidade, olhe toda a nossa cidade vizinha. E, com certeza, o Rodrigo vai estar à disposição não só de Sebastião, mas de todos os palmarinos, todo o pessoal da Zona da Mata. Então, vamos sim apostar e eu tenho certeza que ele vai trazer muito desenvolvimento aqui para a nossa região. Todos esses problemas, Sebastião, geração de emprego e renda, matadouro, ônibus para estudante universitário, todos os problemas de união. Sebastião já conversou com o Rodrigo Valença para que tenha uma atuação firme diante desses problemas? Claro, nós tivemos a oportunidade também de fazer algumas visitas na zona rural, justamente aquela dificuldade de trânsito, né, da gente circular. Ele foi, a gente olhou tudo aqui, questão de algumas regiões aqui. Fomos na Serra da Barriga, né, questão do turismo aqui na nossa cidade, com relação aos jovens, né? Então, assim, ele está muito preocupado. E a gente sabe do potencial que tem o União dos Palmares. Então, a gente precisa ter esse apoio para a gente consiga realmente desenvolver aqui na nossa cidade. Ele muito preocupado com tudo que está acontecendo aqui em União, o descaso, né, assim, a falta de gestão do prefeito, porque isso é um absurdo que vem acontecendo, os bairros, esgoto a céu aberto, né, o trânsito que você não consegue, desemprego. Então, muita coisa que o prefeito, infelizmente, não fez e não tem interesse em fazer. Sebastião, quem está acompanhando ao vivo no Facebook, no canal do YouTube do Portal do BR-104, vê que você traz um adesivo aí, tanto do Rodrigo Valença, como também da candidata, ela que já é deputada estadual, está buscando a sua reeleição, a Fátima Canuto. E eu queria saber por que o Sebastião está apoiando a Fátima. Rapaz, a Fátima é uma pessoa maravilhosa, eu tive o prazer de conhecer, e também próximo da gente aqui, da cidade de Pilar, né, o filho dela é o Renatinho, foi eleito o melhor prefeito do Brasil, isso é muito interessante. Ela também participa, junto com ele, desse todo esse processo, e ela é extremamente atuante, né? Ela, com relação ao combate à violência das mulheres, né, com relação à saúde, ela trabalha muito forte com relação a isso. Talvez o pessoal não conheça, mas ela tem um trabalho aqui também nos Palmares, através de uma ONG. Então, assim, ela é muito dinâmica, muito inteligente, é hoje deputada e vai para a reeleição. É outra pessoa fantástica também, que eu olhei todo o histórico dela, toda a história, e realmente é uma pessoa que merece o voto, é uma pessoa que realmente vai trabalhar o nosso estado, claro, e também olhar a nossa região aqui, a região de União dos Palmares. Ela veio também, a gente fez um passeio com ela aqui, foi no Muquem, né, questão da Serra da Barriga. Então, assim, a gente mostrou também a nossa cidade para ela, e ela ficou muito preocupada, né, com tudo que está acontecendo. Essa falta de interesse do gestor, mas ela vai nos ajudar também, a gente tem um acesso muito bom com ela, e ela está muito preocupada com a região e vai, com certeza, ser reeleita para ajudar não só a União dos Palmares, mas também o estado de Alagoas. Sem dúvida alguma, Sebastião. A mulher que está na política, quando a gente para analisar a atuação, é uma deputada extremamente atuante, como você bem disse, o Renato, filho dela, que é prefeito do Pilar, inclusive já esteve aqui no portal BR-104, no programa BR-360, e é um exemplo de atuação. A gente vê um pensamento de progresso que tem o Renato e a sua atuação lá no município do Pilar é uma coisa fantástica, tem uma atuação muito bem avaliada e a gente percebe isso quando a gente vê os projetos que ele implementa lá no município. Sebastião, recebemos também dias atrás aqui no Jornal do BR a presença do candidato a governador Rui Palmeira, e você esteve acompanhando o Rui, inclusive apoia a candidatura de Rui Palmeira. O que motivou Sebastião de Jesus a escolher o candidato Rui Palmeira? O Rui é uma pessoa também muito fácil, muito tranquila de trabalhar, é um projeto muito bom para Alagoas, e nós sentamos, conversamos também sobre o União dos Palmares, sobre a região da Mata. Também teve a oportunidade também de a gente circular aqui na cidade, né, visitar os pontos mais importantes aqui da nossa cidade, preocupado com relação também ao Rio Mundaú, com relação à enchente, né, com relação ao turismo, Matadouro, Ceasa, com a zona rural. Então, assim, jovem já tem uma experiência muito grande também como prefeito, como gestor, então não tem outra oportunidade da gente não deixar de votar nesse cara, que é um cara também jovem e que promete muito. Então, eu confio também no trabalho dele, estamos juntos nesse projeto e espero que ele venha realmente fazer o trabalho, e eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito aqui na nossa região. Estamos entrevistando o empresário e político palmarino Sebastião de Jesus, agradecendo a todos que acompanham
mais uma edição do Jornal do BR. Você que está acompanhando através do Facebook, do nosso canal do YouTube, e você também que está sintonizado na Rádio Quilombo FM, o nosso agradecimento pela companhia de sempre. Sebastião, nos últimos dias, cresce em União dos Palmares uma crítica com relação a políticos que estariam apoiando pessoas de outras regiões. Uma crítica que muitas das vezes, quando a gente para olhar a pessoa que está criticando, a gente não vê fundamento. Porque esse mesmo que critica apoia candidato de outra região. Ou seja, é algo que não avança, é algo contraditório. A própria fala do político é contraditória. Eu vi, inclusive, alguns políticos, por exemplo, que questionava isso e trazia em seu peito o adesivo de um candidato de fora. E eu confesso que não entendia aquelas palavras. E você tem sido um dos alvos dessa crítica por apoiar o Rodrigo Valença, que, apesar de ser um candidato da Zona da Mata, é aqui de São José da Laje, município vizinho, mas você tem sido vítima, inclusive, dessa crítica. Como você responde a essas pessoas que têm criticado e se posicionado dessa maneira? Antes de responder, Antônio, eu quero fazer uma observação que tem alguns candidatos aqui da terra que estão usando meu nome também, e dizendo que eu estou apoiando ele nessa campanha. Então, isso é ruim. Meus candidatos, como já falei, é o Rodrigo Valença, para federal, Fátima Canuto, estadual, e o Rui Palmeira, para governador. Né? Então, assim, é bom deixar muito claro isso aí, para não estar utilizando a minha imagem em busca de voto. Olha, com relação a isso, alguns candidatos foram infelizes, né? A gente mostra a postura deles, criticando e fazendo pior, né? Porque, assim, você tem um candidato como Marcelo Vitor, direto ao assunto. Eu não lembro se ele chegou um dia aqui em União dos Palmares, né? Então, assim, o candidato Bruno está apoiando hoje o Marcelo Vitor. Eu nunca vi esse cara aqui em União dos Palmares. Né? Tem outros candidatos aí também, como o ZA também criticou bastante, porque a gente está trazendo pessoas de fora. Não é de fora, é pessoas próximas aqui da gente. É pessoas que realmente estão vendo aqui em União dos Palmares, né, a Zona da Mata, e quer fazer um trabalho importante. Então, assim, está sendo infeliz com essas colocações e jogar tudo para cima de mim, que eu estou trazendo pessoas diferentes. Não é. Então, assim, ele fez um vídeo aí mostrando que o pessoal aqui do União, questão de Hilux, de carro bonito. Sim, aí ele faz um vídeo desse e coloca na mídia. Ele tem esses carros bonitão também. Então, assim, é complicado, ridículo às vezes, né, estar fazendo essa crítica. Então, vamos fazer um desafio para eles. Eu acho que deveria fazer o seguinte, pegar o estadual e juntar com o federal aqui da cidade e ir para a eleição, né, para ver para essa eleição agora. Montarem uma chapa. Montaram uma chapa. Por que não fizeram isso? Então, assim, está sendo infeliz os caras aí. Então, não adianta estar criticando. Eu acho que eu prefiro assim falar que eles foram infelizes, né, com essa colocação e pela escolha dele. Eu acho que a gente deveria ter conversado, trocado essa ideia e junto a gente eleger, que era o nosso projeto, eleger um cara da terra. Mas, infelizmente, acharam que eles que têm voto, né? Eu vou sair sozinho porque eu tenho voto. É complicado isso aí. Ou você tem um grupo ou não funciona. Então, assim, é lamentável, né, essa crítica toda. Então, fica esse desafio para eles. Junta essa chapa aí, vocês dois, e vamos ver o que acontece. Está lançado aí esse desafio do Sebastião de Jesus. Sebastião, nós estamos acompanhando com muita preocupação também a situação da concessão, privatização do SAAD de União dos Palmares. É extremamente preocupante. A gente viu o que aconteceu na região metropolitana. Muitos foram os problemas e têm sido os problemas, e a gente tem já marcado para o dia 1º de outubro, a empresa Verde Alagoas estará aí conduzindo um SAAD de União dos Palmares. Para mim, trata-se de um dos maiores retrocessos do nosso município. A gente perdeu a empresa como o SAAI, que era dos palmarinos, era do município, gerava renda, gerava emprego para os palmarinos, e agora a gente tem esse movimento de concessão. Eu queria saber qual é a avaliação do Sebastião com relação a esse tema que preocupa os palmarinos, principalmente, Sebastião, os mais carentes. A gente vê que na região metropolitana e em outros municípios, a conta já subiu. E aí, o morador carente de União dos Palmares se vê preocupado com relação a esse possível aumento na conta de água. Eu acho que foi uma ação irresponsável, né, do prefeito. Ele tinha até o prazo 2036, 2030, 2036, alguma coisa assim, para tentar fazer esse estudo, realmente se é viável ou não vender o SAAI. É um órgão da terra, é nosso, é palmarino. Então, assim, vendeu fácil, um preço lá embaixo, né, com uma pinchincha, e está aí.
O serviço é ridículo o que está acontecendo, faltando água em vários dos bairros, não temos estrutura nenhuma, né? O SAI mesmo, o local de capacitação, não existe estrutura nenhuma. Sempre que tem uma enchente, acaba tudo aqui nos Palmares. Então, foi um ato muito grave, né, que já estamos sentindo as consequências disso aí, o aumento das contas, principalmente o pessoal mais carente. Mas, assim, e o serviço continua cada dia pior. Então, foi muito, muito ruim. O União dos Palmares perdeu, né, o prefeito, infelizmente os vereadores não falaram nada, aceitaram calados. Então, foi um ato irresponsável. Sem dúvida alguma, Sebastião, o que preocupa, e eu volto a frisar esse tema, que é a questão dos moradores carentes. Infelizmente, a gente tem uma realidade preocupante em União dos Palmares. Muitas pessoas estão desempregadas, estão na linha de pobreza, e a gente vê que, lamentavelmente, isso é uma realidade. E a gente, muitas das vezes, andando em algumas localidades mais carentes do nosso município, a gente vê, por exemplo, e isso, lamentavelmente, é uma realidade de algumas famílias. A gente tem famílias, por exemplo, que hoje não têm condições de adquirir um gás de cozinha e cozinha ali na lenha. E aí você vê pessoas que têm dificuldade, por exemplo, em pagar a energia. E aí a gente fica preocupado. Imagine o palmarino ter dificuldade em pagar a água. E aí talvez para você que tem uma condição financeira confortável, você se assuste. Mas, infelizmente, em nosso município existem muitas famílias carentes que um aumento nesse valor, nessa tarifa, nesse talão de água, vai trazer um impacto para essas famílias. E aí eu não quero imaginar alguém em União dos Palmares, por exemplo, não ter acesso à água porque não pode pagar. É importante a gente avaliar, os políticos pensarem em suas decisões para que a gente não tenha, mais uma vez, a população sofrendo. A gente mora em uma cidade que, infelizmente, a gente vê que existem pessoas morando no que já foi um presídio. Isso é muito cruel. Você que conhece a realidade, por exemplo, dos pavilhões lá de Santa Fé, você se depara com a realidade que você não consegue imaginar que existam moradores passando por aquela situação. Então, sem dúvida alguma, é algo preocupante. Eu fico extremamente provocado e indignado quando eu vejo, por exemplo, que moradores lá do Nova Esperança, principalmente da parte alta, o que tem à sua disposição hoje é um chafariz. Em pleno século XXI, momento de tecnologia, de avanço, de progresso, o que disponibilizaram foi um chafariz. Inclusive, a gente fez uma matéria aqui com moradores que dizem que tem que passar a madrugada, Sebastião, esperando a água chegar, para encher balde, encher panela, ou então tem que ir para o chafariz, tombar água no carro de mão, balde na cabeça, garrafão de água, uma situação extremamente desrespeitosa. E aqueles moradores ali de Nova Esperança não merecem isso. Merece água na torneira, como todos os moradores. Nós vimos aqui, Sebastião, infelizmente, no centro da cidade, uma senhora que, por não ter água em sua residência, há alguns dias, lavava os seus utensílios domésticos na calçada, porque não tinha água. Isso é extremamente desrespeitoso e danoso à nossa população. E aí, Sebastião, o povo diz que está cuidando do povo, cuidando da cidade, e o que a gente tem é sofrimento para os palmarinos. Ô, Antônio, um outro detalhe importante também com relação aos funcionários do SAAI, né? Eles, para conseguir a rescisão, que é um direito deles, têm que entrar com um advogado na justiça para conseguir saber o saldo que eles têm na conta. Então, assim, foram várias pessoas que entraram, eu vim acompanhando junto com alguns amigos que trabalham no SAAI, e é uma coisa absurda. Como é que você faz? O dinheiro já chegou, está na conta aí desde março, abril, alguma coisa assim, e você chega e não tem direito a saber quanto é que você tem da sua rescisão. Então, está aí o pessoal muito preocupado com isso. Vários entraram na justiça já para tentar pegar um extrato e receber aquilo que é de direito. Então, para você ver que outra irresponsabilidade do prefeito, né? Não tem transparência nenhuma. Então, tenho certeza que a justiça realmente já está dando parecer favorável a esses funcionários, realmente para que eles recebam realmente tem direito. Então, é outro ponto negativo, ruim, né, para a nossa cidade e para os funcionários. Importante a gente acompanhar, Sebastião, a política, porque o discurso do gestor era de não privatizar o SAAI. A gente viu que, infelizmente, não cumpriu, e o SAAI hoje, através dessa concessão, está praticamente privatizado. A partir do dia 1º de outubro, a empresa começa a gerir o SAAI de União dos Palmares. A gente viu que houve uma promessa de que os funcionários não sofreriam nenhum tipo de prejuízo. Não é isso que a gente tem acompanhado. Como você muito bem relatou, os funcionários tinham acesso até saber
o quanto tem direito a receber. Vale a pena frisar, é direito do funcionário. É um direito do trabalhador que ali está. Inclusive, eu gostaria de chamar a atenção do Poder Legislativo Formalino. Os projetos já estão na Câmara, foram encaminhados para as comissões, então que os senhores avaliem com extremo rigor e que os trabalhadores não sofram nenhum tipo de prejuízo. Eles precisam ter todos os seus direitos preservados. Mas, Sebastião, por falar em Câmara de Vereadores, como é que você tem acompanhado a atuação dos parlamentares? Inclusive, você, como candidato a prefeito, seu grupo elegeu um vereador que, automaticamente, Sebastião, se tornou aliado do atual gestor. Como é que você tem avaliado esse contexto do Poder Legislativo? Democracia, né? Eu acho que o vereador que foi eleito pelo nosso partido, pela nossa coligação, tem a liberdade de escolher realmente o caminho. Mas, assim, eu acho que ele deveria ter visto isso com mais carinho, acompanhar e ficar junto conosco, para a gente trabalhar junto à Câmara, acompanhar o que vem acontecendo. Infelizmente, os vereadores ficam a desejar, né? Não tem transparência, eles não conseguem divulgar o que está acontecendo lá dentro. Então, assim, eu lamento muito o que está acontecendo na Câmara, tá? Eu espero que eles tenham essa consciência. Tem tempo ainda de fazer essa mudança, porque eu acho que a gente tem que pensar no coletivo. Porque você faz parte do governo, mas você não pode ser omisso por causa disso, né? Você tem que participar, mas cobrar do prefeito, e não a forma como eles vêm fazendo. Eu conheço praticamente todos, tenho um grande respeito, mas precisa ser mais proativo e transparente com tudo que está acontecendo. Principalmente esses projetos aí, né, muito importante para a nossa cidade. E a população, sem dúvida alguma, fica atentos. Os parlamentares que apareceram lá em 2020 e sumiram, estão de volta nas ruas de União dos Palmares, cada um com um candidato a deputado debaixo do braço, pedindo o seu voto. Inclusive, pergunte a ele por que do sumiço e da omissão diante dos problemas que você enfrenta aí no seu bairro. Gostaria de frisar que muitas das vezes os problemas que você enfrenta aí no seu bairro, na sua comunidade, é fruto de políticos incompetentes que não atuam a fim de resolver esse problema que, sem dúvida alguma, traz prejuízo à sua família e a você no nosso dia a dia. Mas, Sebastião de Jesus, nós estamos em 2022, próximo a uma eleição estadual, uma eleição também federal, mas a gente sabe que o calendário eleitoral para o político ele é diferente. O político, muitas das vezes, ele está em 2022, mas ele já está pensando em 2024, já está se movimentando com relação à próxima eleições. Eu gostaria de saber, Sebastião de Jesus pretende, mais uma vez, disputar o cargo de prefeito em União dos Palmares em 2024? É curioso, né? Essa eleição é totalmente diferente das outras. A gente já vê que existe candidato, já está trabalhando já para 2024. Então, assim, de repente é desespero, né? Porque sabe que eu vou participar dessa eleição 2024, né? Respeito todos os candidatos que possam aparecer, mas vou 2024, vamos reunir esse grupo novamente e juntos a gente vai fazer, realmente assumir a prefeitura para a gente transformar, mudar o que está acontecendo hoje. Então, Sebastião Jesus, 2024, vai firme e forte. Forte, viu? Pequeno detalhe. Fica aí o recado importante, Sebastião. Que bom que você é um dos políticos que se manteve em nosso município, está debatendo os assuntos de União dos Palmares e os problemas que a gente tem em nosso município. Eu gostaria de registrar e agradecer a presença de toda a equipe que acompanha o Sebastião de Jesus, de maneira específica ao Gustavo Pedrosa e ao Francisco Viana, que se fazem presentes aqui no estúdio acompanhando essa entrevista com o empresário político Sebastião de Jesus. Sebastião, a gente tem acompanhado muitos dos problemas, a gente tem acompanhado essa falta de políticos que sejam da Zona da Mata, que sejam aqui do nosso município, que estejam voltados para os problemas da nossa região. E, sem dúvida alguma, Sebastião, você por onde anda, acho que outra pergunta que o Sebastião talvez já esteja até cansado de responder é por que o Sebastião não saiu candidato nessa eleição? Não, o meu projeto é para 2024. Como eu falei, tivemos algumas propostas para sair, mas, assim, a gente não fez um trabalho durante esse período e não adianta você sair só para ter voto em União dos Palmares. Você tem que sair para concorrer, né, sair no estado todo, né, 102 municípios, para a gente trabalhar todos eles. Então, eu não estava preparado para esse momento e eu preferi realmente focar em 2024, né, nosso projeto, apoiar essas pessoas que realmente vai nos ajudar também, eles vão ajudar com apoio, com projetos, né, para desenvolver nossa cidade aqui.
e estou muito confiante. Então, achei melhor não sair candidato. Gostaria muito de eleger um candidato da terra, mas, como eu falei, não é o momento. Mas vamos trabalhar para que em 2024 a gente consiga realmente fazer essa mudança. E meu foco é 2024. E sem dúvida alguma, Sebastião, a política é a arte de unir forças. E você, com esse propósito, trazendo esses políticos para a União dos Palmares, para estarem, inclusive, atentos aos problemas de União dos Palmares, isso, sem dúvida alguma, é algo importante. A gente precisa de pessoas que tragam esses políticos para discutirem União dos Palmares, para pensarem nos problemas de União dos Palmares, para a gente ter avanços. A gente precisa, sem dúvida alguma, desse debate, de políticos do nosso município que estejam discutindo esses problemas. Inclusive, no último sábado, você estava na Feira Livre de União dos Palmares, acompanhado da Fátima, o Eduardo Pedrosa, conversando com os feirantes. Você tem essa preocupação, Sebastião, com relação ao fortalecimento da feira do nosso município? A gente vê os feirantes, quem conhece a realidade do feirante, vê que é um povo guerreiro, é um povo trabalhador, que acorda na madrugada para montar a banca. E muitas das vezes, Sebastião, não tem avanço, não tem progresso. Você vê o marchante hoje de União dos Palmares que tem que ir abater o animal em outros municípios, inclusive menores do que o nosso, que tem uma estrutura e União dos Palmares não tem. Desde a enchente de 2010 perdemos o matadouro e até hoje o que o pessoal tem é promessa. E, infelizmente, o matadouro que é bom, nada. Você tem essa preocupação, tem discutido com esses políticos o fortalecimento da Feira Livre e a construção desse matadouro? Sim, com certeza. Os nossos candidatos que tivemos aqui, a gente conversou muito sobre isso aí, teve a oportunidade de andar na feira e preocupado justamente com relação aos agricultores, né, que traz sua produção aqui para a cidade. Muitos comerciantes, muitos feirantes também saem daqui para comprar todo o material em Caruaru, né? Então, assim, a gente precisa montar uma estrutura aqui que seja produzido aqui na nossa cidade e seja também vendido também aqui e depois exportado também. Então, assim, é muito grande a nossa preocupação e a gente sabe que gera emprego, né, e renda. O pessoal precisa dessa feira, então é uma preocupação nossa. É um dos nossos projetos que vamos trabalhar muito com relação a isso, fazer estudos, discutir com eles com relação a isso, né, com os feirantes, qual a melhor opção. Já foi feito vários estudos, mas nada nenhum foi colocado em prática. Então, precisamos, sim, discutir com todos os feirantes e ver a melhor solução para que realmente eles consigam desenvolver e melhorar a estrutura deles. Estamos entrevistando o empresário político palmarino Sebastião de Jesus, ele que já foi vereador aqui por União dos Palmares, esteve candidato a prefeito na última eleição, foi o principal nome da oposição, teve aí um total de 9.800 votos e estamos aqui discutindo os problemas de União dos Palmares. É importante que a gente tenha a atuação política dos nossos representantes, dos nomes da cidade, debatendo justamente os nossos problemas. E que bom, Sebastião, que você está atuante diante desses problemas, inclusive politicamente. Eu gostaria de agradecer, Sebastião, sua presença aqui no Jornal do BR, a sua primeira entrevista pós-eleição, e a gente fica feliz em ver a sua presença aqui, a sua atuação política. Eu, quando vi o Sebastião na feira, sem dúvida alguma, a comunidade fica feliz em ver que Sebastião está ativo na política, está discutindo os problemas da cidade e está combatendo, infelizmente, essas mazelas. Mais uma vez, o nosso agradecimento e deixa aí, Sebastião, um recado final a todos que estiveram acompanhando, de maneira específica, ao nosso povo de União dos Palmares. Com certeza. A gente vem conversando com os nossos agricultores, né, os feirantes, nossos comerciantes, que é muito importante essa discussão, esse bate-papo. E a gente preocupado com tudo isso, né, e vendo a melhor solução para realmente a gente desenvolver nossa cidade. Né? Então, o recado que eu deixo é que essa eleição é diferente de todas. A gente está vivenciando um momento muito importante. Eu acho que é uma das eleições mais importantes dos últimos tempos. Então, precisamos escolher, não temos como errar. Vote, não é consciente, é com responsabilidade. Escolha o melhor, o projeto não é financeiro, é projeto para o coletivo, para a nossa região. Então, por favor, vamos votar nas pessoas certas, que realmente tragam o desenvolvimento para a nossa cidade, que olhe para a União dos Palmares, para a nossa região da Mata. Então, esse é um momento que não podemos deixar para depois. Então, pessoal, é uma eleição que está uma disputa entre o bem e o mal. Então, vamos escolher o bem.